A palavra que vamos ler hoje está em Gálatas 6, do 1 ao 10. Gálatas 6, do 1 ao 10. Amém? Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Também semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pode se sentar, irmãos. Eu cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor. Em tudo o Senhor tem provido e o Senhor tem falado conosco de uma forma poderosa. E eu vou começar lembrando de algumas coisas que o Senhor falou aqui com a gente já. Ele falou sobre o quebrantamento pela graça, e eu tirei algumas partinhas para relembrar não somente os irmãos, mas a mim também. Para que a graça se torne realidade em nós, aquilo que éramos precisa morrer. Quando a alma é quebrantada pela ação de Deus, quando a alma é quebrantada pela ação da graça em nós, nós não só nos tornamos recipientes que é usado pelo Espírito Santo para ser cheio, mas também nos tornamos a sua habitação. Quebrantamento pela graça, quando a gente aceita ser moldado, ser refeito, ser guiado, ser habitado por Deus. Graça é quando aceitamos o fato de que o controle está nas mãos de Deus. Graça, por ser de graça, muitas vezes, nós não conseguimos entender o que é a graça, que é como ganhar algo que sempre desejamos. O dia mais feliz é quando recebemos o presente. Depois disso, perde a graça. É mais ou menos assim que estamos agindo. Foi necessário a morte de cruz para termos e recebemos a graça que não é de graça. A liberdade de Cristo é graça, é fé. Algumas perguntas nos veio à mente, tipo, como temos vivido a liberdade graciosa? Como temos encarado a ação da graça dia a dia? Estamos com um ritual vazio? Estar na casa de Deus por estar? Para sermos somente um incomodado? Ou vivendo uma vida abençoada e ser livre para servi-lo com alegria, estando na casa dele, livre para adorá-lo? Simplesmente assim? Não há mais rituais ou obrigações, a liberdade de cultuar unicamente a ele onde estivermos. Ontem já foi nos falado que realmente nós precisamos nos esvaziar de tudo que nós somos. Deixar o velho homem para que habite o novo. Mas só que para acontecer isso, alguém tem que morrer. E para que alguém morra, espírito ou a carne, alguém tem que ficar sem alimento. E isso foi muito forte. Não que eu já não tivesse ouvido, mas isso para mim bateu muito forte em mim.
Porque as perguntas, elas sempre vêm, todos os dias, quem eu alimento? E é olhando para o meu individual, para a minha pessoa. E eu peço que os irmãos comecem a ver da mesma forma que aconteceu o ontem com a gente. Quem é que alimentamos todos os dias? Hoje a gente vai falar de uma comunidade de amor. A graça que nos faz isso. E como é que ela nos faz isso? Nós lemos agora há pouco Gálatas, 6, do 1 ao 10, e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre cada versículo. E o Senhor vai nos ensinando, ou trazendo à memória aquilo que Ele já nos ensinou. No capítulo 6, logo no versículo 1, Paulo inicia assim: Irmãos, se alguém for surpreendido com algum pecado, ou seja, ser pego desprevenido, e ele vai continuar, vocês que são espirituais deverão restaurá-los com mansidão. Paulo já direcionando quem deve lidar, ou seja, ajudar, ou dar a mão àquele que caiu de alguma falta. Os crentes espirituais são os que são guiados pelo Espírito e produzem o fruto do Espírito. Paulo se mostra preocupado com aqueles que vão lidar com o caído do que quem caiu. Quando Paulo ele fala assim, olha, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Porque a tendência de nós, seres humanos, muitas vezes, nós cristãos, não era para ser, mas a maioria das vezes isso acontece conosco, quando um de nós falha de alguma forma, quando um de nós erra de alguma maneira, quando um de nós cai, a maioria das vezes, a nossa tendência não é chegar com mansidão. Não é chegar com cuidado, com carinho. Às vezes o nosso olhar, ele já condena aquilo que aconteceu e a gente nem imagina as feridas que podem ser causadas. E Paulo, ele estava preocupado com isso. Nesse tempo, Paulo já estava preocupado com o que estava acontecendo. Por quê? Porque não dava para ser tratado de qualquer forma. Aquele que caiu tinha que ser tratado de uma forma amorosa, carinhosa, para que não viesse ter mais estrago, mais prejuízo, porque ninguém cai porque quer. Muitas vezes estamos despercebidos, muitas vezes nós estamos avoados dentro da casa de Deus. Muitas vezes a gente está enfraquecidos, porque nós deixamos de fazer a nossa parte lá fora, ou achamos que nós estamos tão fortes, tão bem, que a gente não corre o risco de cair. E este era um perigo. E Paulo, ele estava preocupado com isso. Pois lidar com a disciplina na igreja, sem total dependência do Espírito Santo, pode produzir mais doença do que cura. A igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas é um lugar de cura e restauração. A igreja, ou vamos colocar no individual, você, eu, nós somos um lugar de cura e restauração. Cada um de nós traz dentro de nós a cura e a restauração. Porque nós temos esse poder, nós temos esse dom. Deus nos dá. A palavra do Senhor, ou através de Paulo, que ele vai instruindo, ele fala assim, olha, quando você for curar, ajudar alguém, aquilo que você fala, ela pode produzir a cura. E através dessa palavra, ela traz a restauração. Só que para acontecer isso, não é da noite para o dia. A palavra corrigir era usada na medicina para restaurar um osso quebrado. Isso significa que a pessoa, quando cai na armadilha, fica machucada.
significa também que leva um tempo para o tratamento. Paulo deixa bem claro que devemos ter mansidão, nossas ações precisam ser ligadas ao Espírito Santo, amando, respeitando o que precisa de ajuda. Paulo atenta e alerta aquele que irá ajudar. Precisa estar alerta para não cair, ou seja, a graça precisa estar ligada. O fato é que estamos propícios nos mesmos erros, estando ligados no Senhor. Ele nos dará força e vai nos fazer permanecer em pé. Paulo, ele está preocupado com o quê? Aquele que vai ajudar, aquele que vai dar a mão àquele que caiu, seja qualquer for o erro, ele não pode estar despreparado, ou ele não pode se achar o santo demais, que ele não vai errar de forma alguma, que eu vou ajudar porque eu posso e porque comigo não tem essa. Paulo está falando para que tome cuidado, para que tomemos cuidado, para que a gente não caia nessa armadilha também. Porque ela é uma cilada. Eu achar que eu não vou cair, eu achar que eu não sou propício a tropeçar em algum lugar, de alguma forma na minha vida, está errado. Já é um motivo para que a gente se atente, porque a gente pode cair. Os erros são vários. Dentro de uma comunidade, os erros podem ser tanto num casamento, tanto num trabalho, no trabalho você pode enganar, com poucas coisas, contar mentiras. O tropeço ele pode vir de qualquer forma. Mas a gente sempre se atenta àqueles tropeços que estão bem à mostra, né? Eu vou colocar assim numa vida de casal. Vamos colocar eu e meu esposo. Nós temos uma ligação firme um com o outro. Um tenta sempre se apegar um com o outro. Paulo, ele fala assim que a gente tem que tomar cuidado. Mesmo que nós estejamos ligados um com o outro, ele no trabalho dele, eu no meu trabalho, pode acontecer que numa distração, no nosso casamento, a gente possa tropeçar. Para que alguém venha tratar do nosso casamento, do nosso relacionamento, não pode ser qualquer um. Tem que ser um casal que esteja bem na direção de Deus, na harmonia com Deus, em comunhão com os irmãos, que haja amor, que haja sensibilidade no falar comigo e com ele. Não pode ser qualquer um, não pode ser aquele que acha que está apto, mas tem que ser aquele que está apto. Que sem ele perceber, ele tem a brandura para nos ajudar. É um exemplo que eu estou dando. Paulo, ele está falando isso, que aquele que vai ajudar, ele tem que estar apto e tem que ter a mansidão. Paulo, ele atenta, né? Ele alerta aquele que irá cuidar, porque precisa estar bem com Deus. Ele precisa estar forte e permanecer no amor em Deus. Paulo, ele tem esse cuidado e ele usa até mesmo ele usa com palavras de atenção com Gálatas, né? E dando sequência a tudo isso, ele fala assim, olha, com mansidão, né? Com mansidão se termina. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Aqueles que vão cuidar para que não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. No versículo 2, ele fala em relação a fardos. Cada um de nós aqui, nós temos as nossas dificuldades. Cada um de nós temos os nossos fardos. Mas nem sempre a gente está disposto a carregar o fardo do outro. Ou até mesmo, às vezes, a gente está disposto a carregar o fardo do outro, mas por um determinado tempo. A gente nem sempre está preparado para seguir à frente. A gente nem sempre está preparado para prosseguir, para caminhar a segunda milha, segurando ou carregando o fardo do outro.
Nem sempre. A gente quer carregar o fardo, mas por um tempo determinado. Mas Paulo, ele não está falando isso. Ele está falando, levem. Ele não fala assim, olha, se possível, se der, levem o fardo. Ele está falando assim, olha, levem os fardos pesados. Ele não está falando também, olha, se for leve, der para você carregar, pega lá com jeitinho, coloca lá e ajuda. Não. Ele está sendo bem certo, bem certeiro naquilo que ele fala. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. No versículo 3 ele fala, se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Além de eu ter que carregar o fardo pesado do meu irmão, ajudá-lo a carregar, ele está falando assim, ó, não se ache também alguma coisa maior por você estar ajudando. Não fique olhando para o outro, se comparando ao outro, tipo, ó, eu estou ajudando meu irmão ali, ó, ele está passando uma necessidade na casa, meu filho, e eu estou ajudando sozinho. Eu pago conta de luz, eu pago conta de água, entendeu? Eu estou. Paulo, ele fala assim, ó, não. Você carrega o fardo pesado, sozinho, você e teu irmão, e para de ficar se comparando ao outro. Não tem que se comparar, porque você está enganando a si mesmo. Você não está fazendo nada, nem ajudando o outro, a não ser carregando o próprio fardo nas costas do outro. Em tudo o Senhor tem nos ajudado em cima da palavra e tem nos direcionado. Para ser uma comunidade de amor, a gente começando dentro da casa do Senhor, que é entre os irmãos da fé, o Senhor ele tem nos instruído que para ser em amor, a gente tem que deixar muita coisa nossa de lado. Muita coisa que a gente acha que é preciso, ele fala assim, olha, primeiro você se esvazia para que eu encha. Nossa carne, ela não vai pensar em ajudar o outro. A nossa carne, ela não vai estar disponível para o outro. A nossa carne, o nosso eu, o ser humano, ele não vai estar disposto a ajudar o outro. Mas se a gente estiver ligados no Senhor, se nós estivermos como vaso disponível para o Senhor, aí a gente vai conseguir olhar atentamente aquele que precisa. A gente não consegue visualizar com os olhos humanos, irmãos. Quando Deus ele fala para a gente que em tudo a gente tem que se esvaziar para que Ele entre com o Espírito e Ele nos encha com a porção dEle, com aquilo que é dEle, aí sim a gente consegue observar e ajudar. Se for de nós mesmos, a gente não vai conseguir. É no tempo de hoje. Se o Senhor está nos alertando hoje, é porque hoje nós temos que ter esse olhar para um com o outro. Não só porque está falando aqui hoje, mas a palavra está vindo, estendendo-se todos os finais de semana de forma grandiosa e nos chacoalhando para que a gente se torne uma comunidade verdadeiramente amável, que observe um ao outro de forma amável, sem julgar, sem colocar os dedos, sem falar, senão só está assim porque agiu assim. Nós não temos esse direito. Deus ele está falando assim que as nossas atitudes, as comparações não se devem fazer. Deus ele tem nos instruído que para ser uma comunidade de amor, a gente tem que ter mansidão nas nossas palavras, mas não da boca para fora. As nossas atitudes têm que ser assim.
Não dá para sermos um em casa e aqui na igreja outro, porque a gente não vai conseguir enganar por muito tempo. Deus, ele fala que a gente tem que ser o que nós somos na nossa casa, vamos ser aqui também. O versículo 4 e 5, ele fala assim, olha, cada um examine os próprios atos, e então dará... Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Paulo nos coloca no individual para que entendamos que somos iguais um ao outro e precisamos estar atentos para que o orgulho não cresça em nós por causa das nossas obras. Existem cargas que somente nós podemos levar, cargas que no caminhar precisam ser tratadas no nosso interior, através do Espírito Santo. São mudanças espirituais ou qualquer mudança que nós, seres humanos, precisamos ser mudados. O nosso caminhar começa desde o dia que a gente disse, hoje eu aceito o Senhor como meu Salvador. É aquele que vai me direcionar agora até o final da minha vida. Nesse dia, eu aceitei o Cristo como aquele que vai conduzir a minha vida. Mas eu não vou ser mudada totalmente naquele dia, certo? A minha caminhada e a minha entrega a Ele, diariamente vai fazer a mudança. Deus, Ele não vai fazer a mudança por inteiro naquele dia. Pronto, hoje eu já sou completo, sou perfeito e eu não preciso mais de mudanças. Não. Ele fala assim, olha, para a gente ficar atento para que a gente não caia. Essa carga que ele fala é de uma forma individual. Somos nós que vamos carregar essa carga até o final, mas essa carga ela precisa de mudança. Ela precisa diariamente ser mudada, restaurada. O orgulho é algo que muitas vezes a gente não se atenta. Mas o orgulho vai nos tirar e nos afastar da direção de Deus. O orgulho faz com que a gente ache que sozinho a gente pode todas as coisas, e a gente não pode. A gente é dependente de um dos outros, por isso que somos uma comunidade. Dependente de um dos outros, mas inteiramente do Senhor. O versículo 6, ele fala assim, olha, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Isto é, aquele que está sendo instruído, divida, né, o que ele tem. Paulo está falando assim, olha, aquele que foi te ajudar, aquele que está te instruindo, aquele que está te fortalecendo, se de repente você que está sendo instruído, eu que estou sendo instruída, eu percebo que aquele que está ali comigo precisa de algo, ele fala assim, olha, compartilhe de que você tem de bom, daquilo que você pode. Porque o fato daquele que está instruindo, não ter nas mãos, aquele que está instruindo, não quer dizer que ele tem tudo certinho. Às vezes ele está precisando de algo. Paulo, muitas vezes, ele foi instruir e ele foi abençoado com alimento. Paulo, ele foi abençoado com aquilo que as pessoas tinham na casa. E Paulo está alertando isso. Sejam bondosos. Você que está sendo instruído, seja bondoso. Dê àquele que está te instruindo com bom grado, com amor. E o versículo 7 e 8, ele fala assim, olha, não deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Até agora, o Senhor tem sempre falado em relação às sementes, ao corpo, que seria a carne ou o espírito. Paulo, ele vai deixando bem claro tudo aquilo que há necessidade da mudança, da verdadeira mudança.
Todos nós, a gente tem as guerras diárias. Cada um de nós temos umas dificuldades e muitas vezes essa carga individual que você tem, você precisa colocar diante de Deus. A semente, eu falo que a semente, ela é o nosso presente. Todos nós, todos os dias, nós acordamos, abrimos os nossos olhos, e esse dia é um presente que Deus dá para a gente. Quando abrimos os nossos olhos, a gente já começa a colocar a nossa semente diária. Às vezes a gente pensa assim, olha, o nosso futuro é hoje. O que você plantar hoje, a semente que você jogar hoje, é o que você vai colher no futuro. A semente que você plantar hoje na sua casa, você vai colher no futuro. Quer família inteira na casa de Deus, é hoje que você instrui o filho no caminho que se deve andar. Não é deixando para os professores, ontem até mesmo o pastor Beto falou exatamente isso, não é deixando a responsabilidade para as professoras que estão todos os sábados instruindo, ensinando, preparando a aulinha, fazendo para instruir, ensinar os nossos filhos. Hoje a minha já é moça, mas ela já foi pequenininha. Mas eu não poderia deixar a responsabilidade só para os professores. O ensino começa no nosso lar. A semente é lançada no nosso lar. Comunidade, nós somos uma comunidade que ela está sendo restaurada, é uma comunidade que tem sabedoria, ela vai ter entendimento. Pai e mãe, ele vai saber que o responsável para levar o filho na direção do Senhor é com ele. Eu tomo para mim, eu sou responsável, o Senhor me deu. Então, a semente que você vai lançar hoje no seu filho, a leitura da palavra, os joguinhos, tudo aquilo que você vai ensinar para ele hoje, é para ele lá no futuro. Para que ele não se esqueça daquilo que ele aprendeu. Paulo, ele vai falando em relação a sementes em todos os aspectos. Eu estou colocando somente um. Você quer ser vencedora no trabalho? Você quer ter uma profissão legal? Você não vai começar quando você entra na empresa. Não. Muitas vezes você está fazendo... Eu vou colocar o exemplo, a minha filha faz jornalismo. Ela não vai aprender somente quando ela estiver lá na empresa. Não, ela tem que estudar antes, para que ela possa saber o que ela está fazendo. Um mecânico, ele não vai entrar, abrir lá, só porque ele gosta de carros, porque ele gosta de motor, ele não vai abrir uma mecânica e falar assim, bom, hoje pode entrar qualquer carro que eu vou resolver. Não, ele tem que fazer o curso profissionalizante, e depois daquilo ele tem que se estender para aprender mais. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida também. A nossa vida com Deus, diária, ela tem que ser alimentada. E como? A leitura da palavra. A gente tem que estar sempre buscando aprender cada dia mais em relação à leitura da palavra. Paulo, ele diz que a nossa carne, ela vai colher, se a gente alimenta ela vai colher destruição. Mas se a gente alimenta o espírito, ela vai ter a vida eterna. Quem a gente alimenta todos os dias? A quem a gente está dando esse alimento? Quando eu digo alimento do Espírito, o único alimento do Espírito é palavra. Tudo aquilo que você ouve tem que estar direcionado ao que você entende que Deus está dando a você e a mim. Tudo aquilo que é para a carne é aquilo que é muito mais fácil de a gente estar atento. As redes sociais, elas estão abertas e elas lançam para a gente tudo aquilo, se a gente não tiver um filtro legal, a gente começa a trazer para a nossa casa coisas que não é bom. Ali, no versículo 7, Paulo ele fala assim, olha, que há uma guerra diária entre a carne e o espírito. O velho homem com o novo.
a batalha que irá até o final das nossas vidas. Todos os dias nós alimentamos um ou outro. Como eu falei lá no começo, um sempre vai ter que morrer. Quem é que nós conseguimos matar no final do dia, ou quando a gente vai deitar, a gente falou assim, olha, hoje eu consegui. O Senhor está nos alertando para que a gente tenha sabedoria naquilo que a gente está fazendo todos os dias. A semente que nós estamos lançando todos os dias, para que nós possamos nos tornar fortes em Cristo e assim sermos uma comunidade fortes em amor. A gente não nasce amando, a gente vai aprendendo o exercício do amor. E eu digo um pouquinho para vocês que orar é um exercício de amor. Orar para o seu irmão é um exercício de amor. A gente nunca sabe a guerra que aquela família, ou aquele irmão, aquela irmã está vivendo, aquele jovem está vivendo. A gente nunca sabe. Quando a gente ora, intercede, pede ao Senhor, isso também é um alimento, isso também, ela traz vida, isso também é um exercício de amor. Deus, Ele tem nos ensinado, uma comunidade, ela ora. Uma comunidade, ela exerce essa função com temor e tremor. Uma igreja que não ora, irmãos, é uma igreja que ela vai ficar falida. Uma igreja que não ora, ela se quebra, ela se reparte. Uma igreja que não ora, uma hora ou outra, ela não vai existir mais. Uma igreja, ela precisa orar, insistir em oração. Ela precisa estar em ligação com o Espírito Santo. Uma igreja que não ora, ela não está com as armaduras, com as armas certas nas mãos. Uma igreja que não ora, ela padece. Uma igreja que não ora, ela vai ficar sem cura. Ela vai ficar doente. O Senhor, Ele fala que a gente precisa, para que nós possamos semear, tem que ter sementes boas. As sementes boas é a oração, a leitura da palavra, ensinamentos da palavra. Semear coisas boas é abençoar seu vizinho, abençoar seu irmão. Ontem, nós tivemos um trabalho com mulheres na casa da nossa irmã Diná, e o que é interessante é que a hora que a diaconisa Kizzy estava ministrando a palavra, em um determinado momento ela falou em relação a abraço. Muitas vezes, as mulheres elas só precisam, sabe do quê? De um abraço. Ninguém sabe como ela chegou aqui. Ninguém sabe como ela entrou na casa do Senhor. Ela só precisa de um abraço. E esse abraço, ele é acolhedor. Parece pouco, mas uma comunidade que ama, abraça. Uma comunidade que ama, chora junto. Uma comunidade que ama, ela não perde tempo. Ela vai buscar tempo. Uma comunidade que ama, ela vai atrás, ela vai visitar, ela vai ajudar. Por mais simples que seja o ato, o nosso ato com o próximo, vai fazer uma grande diferença. É a semente que você lança. O abraço é uma semente lançada, irmãos. Por quê? Porque esse abraço era só o que precisava, acolhimento. De repente, nunca chegou na casa de Deus, chegou totalmente quebrada, e um abraço não vai dizer que foi restaurada totalmente, mas vai fazer a diferença, porque ela vai falar assim, alguém me notou, alguém me viu, alguém me observou, eu não saí daquele lugar sem ninguém me ver, alguém me viu. Semente lançada. O versículo 9, ele fala assim, olha, e não nos cansemos de fazer o bem,
Quando eu li essa parte, não nos cansemos de fazer o bem, eu falei assim, mas como que a gente pode cansar de fazer o bem? Ele fala aqui também que nós vamos nos cansar. Se não tomarmos cuidado, a gente vai se cansar de fazer o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimamos. Se não desanimamos, não nos cansemos. E ele fala, se não desanimarmos. A gente pode se cansar e a gente pode desanimar. Por quê? Porque hoje, olhando no nosso tempo de hoje, se nós formos olhar, é muita gente pedindo. É muita gente pedindo ajuda. É muita gente requisitando algo. É muita gente querendo algo. E muitas vezes a gente vai querer fazer tudo para tudo. E o Senhor, Ele nos alerta que é fazer aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que está ao nosso alcance. Quando é muita gente, é dividido, para que a gente não pegue o peso sobre a gente, para que a gente não carregue o fardo, coloque o fardo do outro irmão na nossa costa e tente carregar sozinho. Quando ele fala de fardo, é junto. E aqui também, para a gente não desanimar, não pegue o fardo sozinho, seja dividido daquele que você vai ajudar. Não tente pegar tudo contigo, para com a gente mesmo. Não. Mas um ajudando o outro, para que a coisa não se torne pesada. Portanto, enquanto temos oportunidade de façamos o bem a todos, especialmente aos da fé. Finalizando neste momento, ele sempre fala assim, olha, ele nos chama a atenção, pois podemos sim nos cansarmos de fazer o bem, pois nem sempre será visto o que se faz, nem sempre a gente vai ouvir um obrigado, nem sempre. O semear muitas vezes é feito em lágrimas. O fato é, sempre que tivermos oportunidade de ajudarmos alguém, façamos com verdade e sinceridade, façamos com amor, com cuidado e tudo com diligência. Tudo que a gente for fazer, tudo, oportunidade não vai nos faltar. Seja numa visita, seja numa cesta básica. Hoje a gente ficou feliz, por quê? A igreja está vivendo um novo momento com a comunidade da Vila Helena. Hoje, 2 diáconos nossos, foi visitar famílias que a comunidade da Vila Helena, como que fala mesmo, Tom? O lugar onde a gente foi lá que o Beto foi para pegar. Graça. O pastor, ele foi e junto com Graça, ele pegou famílias para que a igreja possa ajudar. E não é para exaltar o Beto, não é para exaltar a igreja, não é isso. Mas é aprender em amor. E hoje os dois, o diácono Atílio e o diácono Júlio, foram nessas casas. E junto com a igreja, vai fazer um trabalho, não somente o alimento do corpo, mas o alimento espiritual. Mas para fazer isso, não dá para ir de qualquer jeito. Se a gente não fazer com amor, isso não vai ir à frente. Tem que existir amor. E se existe amor, então isso está indo à frente. Isso é um trabalho em que a comunidade, seja ela interna na fé, na igreja, ou fora da igreja, é feita. Seja ela dentro da nossa própria família. Muitas vezes, alguém da nossa família precisa de algo. Não para o corpo só, mas espiritualmente falando. Muitas vezes, o seu vizinho, você vê lá todos os dias, uma discussão só, uma briga só. Parece que vai quebrar a casa. E às vezes a gente não faz nada. Nem orar, a gente ora.
Amor, irmãos, ele não está somente em ir, é em fazer algo. Amor é você olhar e falar assim, misericórdia, Senhor. Vou lá no meu quarto, dobro os meus joelhos e falo, Deus, se tem algo que eu possa fazer por essa família, me leva. Se é para começar aqui orando, me ajuda, porque agora eu vou orar. Isso é amor. A gente às vezes acha que tem que ter uma mão de obra tremenda. Se tiver, faça com amor. Mas se não, se é para o vizinho, se é para alguém da família, faça com amor. No nosso grupo da igreja, muitas vezes tem pedidos de oração. Faça com amor. Ora, mas ora de verdade. Não ora de qualquer jeito. Ora com firmeza, com fé que vai acontecer. E que coloca nas mãos de Deus. O Senhor está nos instruindo como igreja novamente, nos ensinando a voltar ao primeiro amor. Isso é renovar as nossas vidas, renovar a nossa fé, é jogar a semente de novo, com amor. Lá no futuro, os nossos filhos vão colher o que nós vamos plantar hoje, o que a gente vai semear hoje com amor. A comunidade, ela só vai crescer se a gente semear palavras verdadeiras, oração sincera, com amor. Paulo, ele fez todo o trabalhar, ele foi ajudar, porque existe amor, ele se preocupou. Hoje não é diferente. Hoje nós precisamos disso. A gente precisa voltar ao primeiro amor. A gente precisa ser resgatados de novo. A gente precisa entender qual é a semente que a gente está lançando hoje. A gente precisa entender qual é o alimento que a gente está dando para o espírito, para a carne. Quem é que a gente está alimentando mais? A gente precisa começar a entender de novo. Porque se Deus está falando conosco sobre isso de novo, não é acaso, irmãos. A graça, ela é de graça, mas ela não veio de graça, gente. A graça, ela só veio para nós, porque Deus mandou o seu único filho para que morresse por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar ouvindo a palavra do Senhor e fazendo aquilo que Ele quer que façamos. Amar de verdade, amar com intensidade, amar através do Espírito Santo. O texto lido pelo diácono Giovanni no início, na direção desse culto, 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, lá fala sobre semear, lá fala de frutos, lá fala de sementes materiais, lá fala que aquele que semeia também age com benevolência quando colhe, ele abençoa a vida de outros. O texto de Gálatas capítulo 6, no verso 8, agora fala de uma outra semente, de algo que está acima do que é palpável, do que é material. Ele fala assim: a semente que vocês receberam é a semente do Espírito Santo, e por isso aí, no coração, dentro de vocês, brota algo muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais intenso, muito mais valioso do que as coisas materiais. É por isso que, cheio dessa semente, nas últimas exortações, se você olhar para o texto bíblico, capítulo 6 de Gálatas, se tem um título aí, está escrito assim: as últimas exortações que Paulo dá à igreja de Gálatas. Ele fala assim: usem dessa semente que em vocês germina para corrigir o irmão, se for necessário, mas o faça com todo amor. Use essa semente que brota em você para ajudar o irmão, para instruir o irmão, para levantar o irmão, para apoiar o irmão. Demonstre o amor que você recebeu. No verso 2, diz até mais duramente: carregue a carga do irmão.
E eu achei muito interessante que a diaconisa Kátia, ela disse o seguinte: às vezes a gente até carrega a carga de alguém, mas a gente determina um tempo. Eu tenho um tempo para carregar a carga. Às vezes tem outros que determinam o preço. Isso imediatamente, quando a diaconisa Kátia falou, eu me lembrei do texto de Mateus, a partir do verso 20 e 25, onde Jesus vai dizer o seguinte: olha, quando alguém te pedir para caminhar contigo 1 milha, anda a outra. Anda aquela uma e anda mais uma. Aqui a ideia não é de mensurar, a ideia não é dizer assim, tá bom, então eu vou andar 2 milhas e fiz tudo que o Senhor me pediu. Não, o que ele está dizendo é o seguinte: se alguém te propõe alguma coisa, por causa daquilo que você está cheio, por causa da semente do Espírito Santo em você, você dobra a aposta, você faz muito mais do que aquela pessoa pediu, você age de maneira muito maior, porque quando você faz isso, você demonstra que você foi agraciado por Deus de verdade. Veja, nesse mesmo texto de Mateus, Jesus vai dizer assim: olha, se você só faz isso por quem você ama, você não fez nada demais. Se você só cumprimenta quem você se dá, com quem você se dá bem, você não fez nada demais. Você não fez nada demais. Você não demonstrou a semente que em você foi produzida. Por fim, no verso 3 de Gálatas 6, nós lemos que se alguém acha que pode ser alguma coisa, mesmo não sendo nada, engana-se a si mesmo. Do que o Espírito Santo inspirando a Paulo fala? Ele fala de um negócio chamado amor. Ele fala de algo que é amor. Não adianta você dizer que faz, não adianta você expressar de alguma maneira alguma ação, se isso não for cheio de amor. Sabe por que isso é tão especial e com o que a gente liga? A gente liga com o texto de 1 Coríntios 13, tão especial, tão natural para a gente falar de amor. Olha, se você tivesse a língua dos anjos, se você falasse a língua dos anjos, mas se você não tivesse amor, de nada adiantaria. Se você tivesse todo conhecimento, se você tivesse toda a sabedoria, se você tivesse todo o poder para fazer com que montanhas se movessem sem amor, nada adiantaria. Se você entregasse o seu corpo para ser queimado vivo por alguém sem amor, de nada adiantaria. O Espírito Santo nos convida, nesse texto de Gálatas 6, nessa mensagem que a diaconisa traz para nós, a refletirmos que quando a semente do Espírito Santo é viva em nós, é real em nós, nós vivemos no verdadeiro amor de Cristo. Somos uma igreja, uma família que em Cristo acolhe, somos uma comunidade que entendeu a graça e que, porque entende a graça, expressa o amor dessa graça. A diaconisa Kátia também disse aqui que o nosso amor é um amor que é construído. E é exatamente desse amor que Jesus fala em Mateus 5. Um amor construído. Um amor que não é natural de pai para filho. Um amor que não é natural do interesse de um homem para uma mulher ou de uma mulher para um homem, não. Esse é um tal de amor ágape, um amor sacrificial, um amor que é construído. É desse amor, é para esse amor que Jesus nos convida a viver. Então, com o coração certo de que é isso que a palavra de Deus nos traz aqui hoje, que a gente possa colocar agora o nosso coração e a nossa mente em Deus, para a gente talvez refletir se estamos vivendo esse amor, se estamos partilhando desse amor, se estamos deixando que esse amor cresça em nós, que essa semente do Espírito seja cada vez mais viva em nós, em nome de Jesus. Então eu te convido a abaixar a cabeça, para que a gente ore nesse momento. Senhor, nós ouvimos da Tua palavra e a Tua palavra nos alcança de maneira muito direta. Se conhecemos a graça, se recebemos tudo o que recebemos de Ti, de maneira sincera, o Teu Espírito Santo habita em nós, e aquilo que alimentamos é aquilo que o Espírito Santo semeia em nós. Por isso, Senhor, faça crescer, faça germinar, faça brotar, ó Deus, mais e mais o Teu Espírito em nós. Age em nós, Senhor. Age em cada um de nós dessa igreja. Age em cada um dos irmãos, para que todos estejam prontos a deixar que essa semente cresça, que ela germine, que ela dê frutos bons, frutos que, como diz a Tua palavra em 2 Coríntios 9, frutos que são de boas obras, tudo para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Jesus.
Faça isso com a gente, Deus. Faça isso conosco, Senhor. Nos faça entender, nos faça viver isso, nos faça aceitar isso, nos faça desejar isso, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Completa isso em nós. Afirma isso em nós, no meu coração, na minha mente, na de cada irmão que aqui está, daqueles que ouvem e participam agora, e daqueles que ainda ouvirão e virão essa mensagem mais à frente. Deus, em nome de Jesus, age, para que vivamos o que o Senhor deseja que vivemos. Em nome de Jesus, Senhor, se conosco nós te pedimos, nós te bendizemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos fazer mais uma oração, como é natural. Nós vamos fazer essa oração de joelhos dobrados. Se você quiser receber oração com imposição das mãos, nós vamos orar com vocês aqui. Se você não quiser, se você não precisar, dobre o joelho no seu lugar. Oremos uns pelos outros, oremos pelos nossos irmãos que aqui não estão, pelos nossos irmãos que ainda estão adoentados. Enfim, oremos por essa igreja, por essa família, para que essa expressão do amor de Deus seja cada vez mais real, mais verdadeira em nós, em nome de Jesus. Então, se você quiser receber oração, venha. Se você não quiser, dobre seu joelho e ore ao Senhor, em nome de Jesus.